Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é o palpiteiro diretamente do canal Pátria Novista. Este palpiteiro Pátria Nova que está hoje a falar dos partidos do partidarismo que nós estamos a viver essa polaridade, nós estamos a viver esses milhares e centenas de partidos, né? A direita e a esquerda, país dividido, estado dividido, cidade dividida, né? Por causa de quê? Por causa do partidarismo. Então, existe outra forma de governo que às vezes essa forma de governo ela é proibida, né? Essa forma de governo é uma forma que em muitos países é proibida, né? Então hoje nós vamos retomar a história, vamos ver se nós conseguimos falar dos tempos, pelo menos do século XIX. O século XIX, desde Sua Santidade o Papa Leão XIII, com a doutrina social da Igreja, de São Pio X, Pio XI e Pio XII. Esses homens que elaboraram aí algumas encíclicas que falam dessa opção da ação católica antes. A terceira posição, né, que foi elogiada por Pio XII, Pio XI e Leão XIII. A terceira posição, que é contra o liberalismo, que é contra o comunismo, tantas vezes condenado pelos santos padres, pelos papas de Roma. Então, essa terceira posição, né, ela é proibida. Isto é, o corporativismo que vem lá desde os tempos medievais, mais remotos da cristandade, onde deu início aos sindicatos, aqueles homens que se uniam nas corporações de trabalhadores que construíam catedrais, né? E assim era a civilização cristã. Então, corporativismo foi até essas épocas do século XIX, até antes da Primeira Guerra Mundial, onde tudo foi mudado, né? E aí também o nacionalismo. Nacionalismo também é uma coisa que é antes, no século XIX, também, onde as nações, elas construíam sua história, construíam a sua história mística, né? Como é o caso da Rússia e todos esses países do Velho Mundo, da Europa, né? E assim também os países americanos também construíram a sua identidade, que é o nacionalismo. Nacionalismo que não é só uma doutrina de Sorel, esse insignificante autor, né? Mas o nacionalismo ele pode ser
a mesma coisa do patriotismo, assim como eu penso, e pode ser também nacionalismo como é hoje, né? Com muitas vertentes, né? Cada um puxa para o seu lado. Um nacionalismo como é hoje, um nacionalismo sem igreja católica, é o nacionalismo que se prega hoje nas redes sociais e pelo mundo afora. Um nacionalismo sem tradição católica, um nacionalismo que elogia os países só porque os países estão economicamente bem, como eu vejo alguns caras nessas internet da vida elogiando a China de Xi Jinping, elogiando Venezuela, né? Nacionalismo que acha bom o califado dos Ayatollah no Irã, é elogiado pelos nacionalistas, né? E assim sucessivamente. Alguns nacionalistas vangloriam aí Putin, o putinismo, né? E assim são esses nacionalismos, né? Por outro lado, voltando àquilo que nós vemos que hoje está um debate entre os católicos, que alguns dizem assim que Getúlio Vargas foi mal, né? Getúlio Vargas era um esquerdista, a ditadura militar brasileira era esquerdista. Ora, vamos ver se realmente é assim. Então, hoje é muito comumente a gente chamar homens como Trump e Bolsonaro de direita, né? E o que eles fizeram de direita? Não sei, principalmente Bolsonaro, né? Um governante que ficou anestesiado, ficou engessado como Bolsonaro. Quer dizer, ele não fez nada. Ele só fez continuar os governos de esquerda e pronto. Nenhuma obra foi feita, nenhuma legislação foi feita para mudar. Tanta gente que pensou que ele ia combater a criminalidade, né? E nada disso foi feito. Então, ele ficou anestesiado, ele ficou engessado, né? E disse que não podia governar, ficou a mercê, ficou abaixo dos juízes. Então, por outro lado, ao invés disso, Getúlio Vargas foi um dominante na sua época. Não sei o que ele fez de mal, não sei. Dizem que ele fez muito mal aí, né? E as fontes, não sei por onde anda, se foram queimadas, se foram destruídas, se foram, né? Mas só que, por outro lado, ele foi um trabalhista, ele foi um paternalista do povo brasileiro. Ele incentivou a capoeira, incentivou o samba nacional, o futebol, na sua época, não como é hoje, exagerado. Então, ele era brasileiro, ele era gaúcho. Getúlio Vargas, ele esteve com o cardeal Pacelli, que se tornaria Pio XII, foi elogiado. Pacelli elogiou o integralismo, a terceira posição, né? Getúlio Vargas combateu a criminalidade, acabou com o cangaço,
acabou com o cangaço, exterminou o cangaço do Nordeste, né? Veja, ele era do Sul e ele acabou com a criminalidade aqui no Nordeste, né? Ele perseguiu os comunistas, foi muito bem feito. O que Getúlio Vargas fez, perseguiu os comunistas, extraditou os comunistas para o seu lugar. Foi bem feito isso aí que ele fez, né? E ainda dizem que ele é de esquerda, né? Não sei porquê, né? Ele esteve com o cardeal Leme. Dizem que ele era agnóstico, dizem que ele era isso, etc. Que Deus tenha piedade de sua alma, né? Mas não, minha parte, eu não sei se é para ser criticado tudo isso. Então, e respeito quem critica, né? A ditadura de Getúlio Vargas foi assim. Dizem que foi de esquerda, mas aí eu não sei, né? E a ditadura militar também, né? Que dizem que é de esquerda. Mais uma vez vou dizer, perseguiu os bandidos que faziam terrorismo, né? Como Carlos Prestes, Lamarque, Carlos Marighella, Dilma, né? Lula, Gilberto Gil foram perseguidos, Raul Seixas, né? Muito bem. Então a ditadura militar foi muito bem, perseguiu os comunistas, perseguiu as ideias comunistas, né? Por mais que o mundo estava passando por transformações, a Guerra Fria e tudo mais, né? Aí tem um professor, Carlos Andrade, né? Diz que a ditadura militar, por outros motivos, foi de esquerda. Aí eu não sei. Para mim, são de direita. Tanto eles como o Pinochet, né, do Chile, perseguiu os comunistas naquela época, né? Porque teve aquelas concentração de católicos organizada por Plínio Corrêa de Oliveira, né? Antes de 1964, a Marcha pela Família, né? Pedindo a paz, sendo contra os comunistas, né? Aí os militares tomaram de conta, assim, junto com os Estados Unidos, por causa que o Brasil estava simpatizando com ideias comunistas, socialistas. Che Guevara esteve aqui recebendo a condecoração do Cruzeiro, né? Então, alianças com o bloco chinês, tudo isso era nitidamente visto, né? Então, esse contexto mundial, pós-guerra, de Segunda Guerra Mundial, né? Eram muitas transformações que o mundo sofria e ainda sofre. Transformações que, às vezes, lentes, como o Papa Pio XI se confundia com tanta coisa que era acontecimentos, né? A Guerra Civil Espanhola, a Guerra Civil Mexicana e tantas coisas, era muitas transformações que aconteciam no mundo. O comunismo internacional, a Internacional Comunista, invadindo o mundo, Nicarágua, Cuba, as Américas, né? Invadindo a África, varrendo Moçambique, Angola, tomando de conta da Etiópia, de muitos cantos do mundo, né? Vietnã, as Coreias, né? Tudo isso foi terrível. Aquilo que a Virgem Maria falou em Fátima, como é interessante, uma coisa que aconteceu. Em 1917 ela disse: a Rússia espalhará seus erros pelo mundo. E veja, até hoje nós estamos aqui para contar a história, e foi feito e aconteceu realmente. Que coisa, meus irmãos, né? Então, teve tempo que a igreja
precisou, né? Antes e pós-guerra, depois de Pio XII, a igreja precisou, no tempo da Guerra Fria, né? Alguns cardeais, bispos, etc., teve que recorrer à máfia italiana para fazer o jogo sujo, fazer o jogo não sei nem se isso é jogo sujo também, né? De acabar com os comunistas, né? Porque os comunistas estavam por todas as partes, os comunistas estavam na Itália, né? E depois do Duce, depois do careca lá, o Duce, depois do Duce, ficou vulnerável a Itália, a quem recorrer a Itália, né? A quem recorrer os italianos. Então, os eclesiásticos sabiam muito bem, né, disso. Então recorreu à máfia italiana e a máfia italiana matou muitos comunistas, né? Isso aí eu já vi em alguns documentários no History e é fato, né? Então esse era o contexto da Guerra Fria, né? Então Estado e Igreja é uma coisa só. Estado e Igreja é uma só coisa. Política e religião é uma só civilização. A partir do momento que se separa, vira anarquia. Como é hoje o Brasil, a anarquia geral, a anarquia em tudo, a anarquia na educação, a anarquia em tudo, né? Escancarado aí o liberalismo, escancarado o liberalismo, né? É isso que o sistema quer, é isso que o liberalismo quer, a anarquia, né? Liberalismo e anarquia é a mesma coisa. Então, a igreja sabe que Estado e igreja é uma coisa só, deve estar unido. A partir do momento que isso se separa, a sociedade fica doente, as famílias ficam doentes, as famílias se dividem, as famílias se separam, distúrbios em toda parte. Então, é esse o sistema que nós vivemos, o sistema feito pelo Concílio Vaticano II das Trevas. As trevas do Concílio Vaticano II. Né? As trevas do Concílio Vaticano II. Né? Então, alguns dizem que perdem a esperança. Já vi, né? Até o professor Carlos Noguer, e já vi muitos sem esperança para o futuro. E dizer que nunca mais nenhum país antigamente católico vai voltar a ser católico. Talvez sim, talvez não, mas minha parte eu digo que nós queremos, pelo menos, homens sensatos, pelo menos, que haja com sensatez, com benevolência para todos, né? Como é mais ou menos Bukele, aquele homem só de boa vontade, aquele homem que quis organizar o seu país, Bukele, né? Um exemplo prático que quando quer fazer, faz. E não venha me dizer que é um país pequeno, porque hoje com toda essa tecnologia é muito fácil deles resolverem. Então o Bukele de El Salvador é um exemplo muito prático de que tem jeito, o mundo tem jeito, países têm jeito, né? Esses países têm jeito, né? Então, mundo livre, nós queremos. O mundo sem blasfêmia é esse o mundo livre. O mundo livre, um mundo
pelas crianças, um mundo pelos inocentes, pelas mulheres grávidas, um mundo livre, né? Um mundo que beneficia a todos, não só essa agenda woke que deve ser retirada de um país digno desse nome de país cristão. Então, é isso, meus irmãos. Estamos vivendo sobre as trevas do Concílio Vaticano II, né? Aonde é isso que nós estamos vivendo. Então, oremos, meus irmãos. Refrigera a minha alma e guia-me sobre o caminho da justiça. É um Salmo 23. Então, peço que comente, critique. Não é obrigado você estar de acordo. Pode me criticar. Então, de acordo, deixe seu like, comente, compartilhe.